Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues do componente de Língua Portuguesa e hoje nós vamos estudar aí sobre pontuação. Vamos lá! Na nossa aula 22, hoje a gente vai estudar aí sobre pontuação, por que a pontuação é importante, né, no texto e até mesmo para a gente falar, né? A gente está usando a pontuação o tempo inteiro. Então, nós temos aí um texto, uma letra de uma música, que ela começa assim, ó, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. E aí você nota e percebe, gente, que esse texto ele não tem pontuação, né? A gente pode até imaginar a pontuação desse texto, né? Voltando lá na cartela inicial, nós temos aí a letra da música, né? Mas a falta da pontuação, ela não prejudica o entendimento do texto, não é verdade? A mensagem do texto, a letra da música, né? O sentido da música. Então, não há um prejuízo, né? Se a gente não colocar a pontuação. Mas a gente pode imaginar a pontuação nesse texto, né? Como, por exemplo, a gente pode colocar aqui, porque já chorei demais. Aqui, por exemplo, eu posso colocar um ponto, né? Um ponto parágrafo, né? Porque estou encerrando uma ideia aqui. E aí, você observa, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Então, aqui, eu posso utilizar aqui uma vírgula, ó, me sinto mais forte, bem aqui, ó, mais feliz, né? Então, nós podemos fazer o uso da pontuação na letra dessa música, fazendo essa imaginação, né? E aí, a gente percebe que não há um prejuízo se a gente não pontuar, né? Porque ela é uma letra de música e você consegue entender a mensagem que está se passando, né? Então, já num texto diferente, na letra de uma música como a do Tiaguinho, né? Como vocês podem observar aqui, nessa outra letra de música, você vai observar que há necessidade de você colocar a pontuação. Por quê? Porque senão você não vai conseguir entender o que ele está querendo dizer, né? Então, se você não pontuar, vai ter um prejuízo, você vai ter um problema de interpretação, né? Então, observe aí que ele está usando, né? Caraca, moleque! Observe que tem uma vírgula, né? Aqui indicando um aposto, né? E depois ele tem uma exclamação, né? Que dia, que isso? Então, aí ele está dizendo, né? Que dia feliz, um dia alegre, né? Então, ele usa a exclamação para indicar essa emoção, já que a exclamação ela está muito ligada às nossas emoções, né? Que isso? Ele faz uma pergunta aqui, né? Ele está admirado daquele dia ser tão bom, está sendo tão bom, né? E aí você observa que ele tem também aqui o uso da vírgula, ó, sol, praia, biquíni, gandaia, né? Você observa que tem a vírgula separando essas palavras, né? Que no caso aí são substantivos, né? E ao mesmo tempo ele está enumerando, que é uma das funções da vírgula. E aí ele continua falando a letra da música, né? Tô com saudade, tô com dinheiro, né? Graças a Deus, mais uma vez ele usa aqui a exclamação, né, dando ênfase aí ao sentimento de que ele está bem, né, está agradecendo aí a Deus por isso. Tá tudo armado, vou pro estouro, eu estou naquele pique de moleque doido. Então observe que ele usa novamente a exclamação para indicar que ele está alegre, que ele está enérgico, né, que ele está bem. Quando ele usa a palavra pique, né, está nesse sentido, ele está bem, que está enérgico. E aí, a pontuação nós vamos observar no pequeno trecho da música, né? Que nós temos um aposto, tá, turmas? Quando ele diz, caraca, moleque, ó, o aposto, aliás, o vocativo, gente, não é aposto, é vocativo. O vocativo, ele faz um chamamento, ele chama a atenção, né? Caraca, moleque. Então, observe que eu tenho aqui uma exclamação, porque ele está dando ênfase a uma emoção, né? De alegria, e até mesmo de surpresa, né? Que ele está surpreendido. Puxa, que dia bom. Caraca, moleque. Ele usou essa expressão. Ok? E na outra expressão que ele utiliza, ó,
Que dia? Que isso? Então, ele usa a exclamação, ele usa a interrogação. A exclamação, como eu falei para vocês, ela está muito ligada às emoções, às nossas emoções, que a gente está sentindo. Aqui no caso é de alegria, né? Que dia? Está feliz, está alegre. Então, está dando ênfase a essa emoção. E a interrogação, ela serve para perguntar, para indagar, ou quando você está com uma dúvida, né? Você vai utilizar a interrogação. E aí, essa interrogação faz todo sentido aí na construção da letra dessa música, daquele que ele está sentindo, né? Ele quase que nem acredita que esse dia realmente está sendo muito bom, muito feliz, ok? Já na outro trecho da música, ele faz uma enumeração, né? Sol, praia, amigos. Observe que ele está separando os termos, né? As palavras. Então, a vírgula, ela tem essa função, né? De enumerar, né? E também de pausar aqui os elementos, né? São substantivos, são palavras substantivas, né? Então, posso separar essas palavras com a vírgula. E a enumeração também, por exemplo, você vai no supermercado. Maria foi ao mercado e comprou farinha, arroz, macarrão. Aí vai colocando a vírgula para enumerar esses elementos, tá? No texto. E na letra D, tô com saudade, tô com dinheiro. Observe que aqui eu tenho a primeira oração, né? A segunda oração. Que há uma abreviação do verbo estar, né? Estou com saudade, estou com dinheiro. Então, ele fez aí uma abreviação. Mas indica que eu tenho uma oração aqui, tá, turma? Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho uma oração assindética. O que significa isso? Significa que eu não tenho uma conjunção. E as orações estão sendo separadas aqui pela vírgula, tá? Então, nas orações assindéticas, quando eu não tenho conjunção, eu utilizo a vírgula para separar as orações, tá? Se eu tivesse uma conjunção, aí seria diferente. Essa vírgula não estaria aqui, tá? Ela estaria só aqui o ezinho para unir as duas orações, tá? Mas como eu tenho a vírgula e não tenho conjunção, ela é uma oração assindética, então a vírgula serve para separar as duas orações, ok? E aí nós temos mais uma vez um texto. Esse texto, observe esse texto. Como você pontuaria esse texto? Né? Observem bem aí, né? Fazendo a leitura do texto devagar, prestando atenção nas palavras. Imagine aí quais pontuações você utilizaria. Você utilizaria a vírgula, interrogação, travessão, 2 pontos? Quais pontos você utilizaria nesse texto? Né? Crianças, como se diz em inglês cachorro? Dog. Como se diz veterinário em inglês? E Joãozinho responde, muito fácil, professora, dog to. Vamos ver então, com certeza vocês já imaginaram aí quais pontuações vocês iriam utilizar. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá. Temos aí, ó, crianças, como se diz em inglês cachorro? Observe que aqui eu tenho um diálogo, né? Temos um diálogo. Temos um travessão indicando a voz da personagem, falando ao texto, diretamente ao texto. Eu tenho um discurso direto, tá? E aqui eu tenho que um vocativo. E está chamando a atenção das crianças. Ó, crianças, tem um vocativo, estou fazendo chamamento. Então, eu utilizo uma vírgula aqui, tá? Como se diz em inglês cachorro? Então, aqui ela está fazendo uma pergunta. Então, quando se faz uma pergunta, uma indagação, você coloca uma interrogação para enfatizar, para dar ênfase, para dar uma entonação na fala, né? E aí, o personagem seguinte responde, que no caso é o aluno, né? Dog. Então, observe que eu tenho mais uma vez o travessão indicando a fala do personagem. E ele está usando aí 2 exclamações. Então, ele está dando ênfase, está dando ênfase de emoção, ou seja, ele está respondendo com prazer, né? Com alegria ao que a professora perguntou.
Então, a exclamação, ela está muito relacionada às emoções, né? Então, ele quis enfatizar a resposta do aluno. Como se diz veterinário em inglês? Então, mais uma vez, eu tenho a voz da personagem, que no caso é a professora, né? E aí, eu tenho a interrogação novamente, porque eu estou fazendo uma pergunta, estou indagando, e aí eu tenho que usar com maior ênfase essa pergunta, né? E Joãozinho responde. Observe que agora, aqui, eu não tenho mais um tracinho, né? Indicando a voz do personagem, né? No discurso direto. O discurso direto sempre vai estar relacionado aí a esse tracinho, o travessão. Então, aqui eu tenho a voz do narrador, tá? O narrador já em terceira pessoa. E aí ele utiliza o quê? 2 pontos. O que significa esses 2 pontos? Os 2 pontos nesse contexto aí, ele significa que está chamando a voz do personagem. O personagem vai falar. Então, eu utilizo o traço para indicar a voz do personagem novamente, que é o menino, né? O aluno. Muito fácil, professora. Dog-tor. Então, aqui, mais uma vez, olha, ele faz um vocativo aqui, ó. Aqui a vírgula para separar e fazer o vocativo, o chamamento, né? E aqui eu tenho novamente os 2 pontos que indica uma explicação. Ele está explicando, né? Já que ela fez a pergunta, né? E ele respondeu. Então, como ele respondeu, ele está dando uma explicação nesse contexto, tá? Então, observe que esses 2 pontos indicam uma coisa e esse outro indica outra coisa diferente, tá? Então, essa são 2 funções do uso dos 2 pontos. É claro que tem outras funções também, né? Mas nesse contexto é isso que está mostrando, tá bom? Então, seguimos aí novamente para mais uma história, mais uma piada, né? Uma anedota, vamos lá. Observem aí, vamos ver que pontuação vocês utilizariam aí. 2 pontos, interrogação, exclamação. Quais pontuações vocês utilizariam? A vírgula. Onde seria necessário a gente utilizar a vírgula nesse texto? Não é? Então, pense aí rapidinho, que vocês imaginem qual a pontuação que você pode utilizar nesse texto. Vamos lá. Voltando lá, pensaram rapidinho? Então, vamos mostrar para vocês como é que esse texto vai ficar pontuado. Muito bem, olha aí. Joãozinho diz para o professor de história. Observe aqui que o discurso está indireto, tá? Joãozinho está em terceira pessoa, o narrador que está falando. Ele tem aqui 2 pontos, ó, indicando o quê? Que vem a voz do personagem aqui, ó. Professora, mas não está usando travessão. Certo, ele não está usando o travessão, mas ele está usando as aspas, porque pode ser uma coisa ou outra. Então, o escritor preferiu utilizar as aspas para indicar a voz do personagem. Então, ele diz: professor, sinto muito orgulho dessa aula. Então, aqui, mais uma vez, ó, ele faz um vocativo, tá? E aqui ele usou um ponto, né? Está encerrando a ideia. E aí, o professor entra novamente. Por que me diz isso, Joãozinho? Tá aqui, olha. Aqui indica a voz do personagem, discurso direto. E aí, ó, ele faz um vocativo aqui, tá? E faz uma pergunta, né? Ele faz o chamamento do Joãozinho, né? Por que me diz isso, Joãozinho? Aí, claro, entra a exclamação porque ele está indagando, ele está perguntando, né? Por quê? Daqui a 10 anos vou olhar para esse caderno e vou falar. Esse caderno tem história. Então, observe aqui. Eu tenho uma expressão aqui que indica tempo, né? Quando? Daqui a 10 anos. Então, eu vou isolar aqui com a vírgula, ó. Vou fazer um isolamento aqui dessa expressão, tá? Porque ela está indicando o tempo. E aí, ela vai ficar aí entre vírgulas.
Vou olhar para esse caderno e vou falar. Observe aqui que ele está explicando, está fazendo uma explicação. Esse caderno tem história, função dos 2 pontos, ok? E aí ele encerra, utiliza o ponto final aqui, porque ele encerra a história. Acabou. Encerrou a história, ok? Então, vocês observaram como é importante nós utilizarmos adequadamente a pontuação, seja a exclamação, a interrogação, a vírgula, os 2 pontos, né? O travessão, que geralmente vai estar muito relacionada às histórias, né? Aos textos narrativos, porque vai ter o diálogo, a conversa entre os personagens, né? Então, é importante a gente conhecer a função da pontuação no texto. Ok, turmas? Então, vamos seguir aí para a nossa DLI. Muito bem, então você vai pontuar corretamente o texto com vírgula, interrogação e exclamação, tá? Vocês vão ter aí a história, ó, na delegacia, vocês vão ler direitinho, tá bom? Na segunda questão também a mesma coisa, você vai fazer a leitura do texto e vai pontuar adequadamente, com exclamação, com vírgula, com interrogação, tá bom? E daqui a pouco eu volto com vocês e vocês podem participar no chat, né? Se não conseguir fazer o texto todo, mas faz pelo menos uma linha, uma frase, né? Uma parte do texto com a pontuação que você poderia utilizar, tá bom? Então, daqui a pouco eu retorno com vocês.
Muito bem, turmas, voltando com vocês. Estou vendo aqui no chat algumas respostas, né? A aluna Célia respondeu: oi, gata, quer namorar comigo? Ela só pontuou a interrogação, né? Muito bem, mas ficou faltando aí alguma coisa. E a Alziane respondeu questão 1, né? Ela respondeu: seu delegado, vírgula, meu marido saiu de casa. Ela colocou uma exclamação e uma vírgula ao mesmo tempo. Ontem, né? Ela separou aí. Bom, a primeira tá correta, tá? E a Alziane respondeu também a questão 2. Nossa, você trabalha no SBT? Ela fez uma exclamação, fez uma pergunta, né? Utilizou a exclamação para indicar a pergunta, mas ficou faltando também alguma coisa aí. Alguém mais respondeu? Só esses alunos. Então, vamos seguir aí para o texto. Como é que fica pontuado esse texto? Vamos ver. Você compare aí com o que vocês responderam. Observe que eu tenho um diálogo, está acontecendo uma conversa aí entre o delegado e a mulher, não é verdade? Então, como ele é um texto, uma narrativa dialogada, né, com diálogos, então a voz do personagem começa bem aqui, ó, a voz da mulher, ó. Então, precisa se colocar um travessão, porque ela está no discurso direto, ela está falando diretamente ao texto, ela é personagem participante, ela está participando da história. Seu delegado, meu marido saiu de casa ontem, né, perceberam? Então, aqui ela faz o chamamento, olha, faz um vocativo. Seu delegado, faz o vocativo, coloca vírgula. Meu marido saiu de casa ontem, à noite. Então, observe que aqui eu vou ter uma pontuação aqui, ó. Disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. Perceberam? E aí, o que acontece? Eu tenho um ponto seguido e aí ela pergunta para ele, né? O que eu faço, doutor? Então, aqui tem uma vírgula e aqui tem uma interrogação, tá? Porque ela faz um vocativo novamente aqui, ó. Ela chama a atenção dele, né? O que eu faço, doutor? Sei lá, ele responde, né? Faz macarrão. Então, põe-se uma vírgula aqui e põe exclamação aqui, tá? Então, porque como ela é uma anedota, o sentido vai estar aqui no finalzinho, ó. Né? O humor da história, né? Já que ele foi comprar arroz, não voltou, então faz macarrão, né? Então, perceberam como é importante a pontuação no texto? Ele tem todo um sentido, né? Tem todo um significado aí para que você pontua corretamente, certo? E alguns acertaram, não acertaram todo, né? Mas pelo menos uma parte conseguiram fazer. Beleza, então vamos seguir para o próximo texto. Olha aí, ó. Oi, gata, quer namorar comigo? Perceberam? Vamos ver como é que fica a pontuação aqui. O aluno colocou a pontuação correta aqui, né? Oi, gata, observe que aqui eu tenho uma saudação, então coloco uma exclamação aqui, coloco a vírgula para separar, né? Quer namorar comigo? Aqui eu tenho uma pergunta. Você trabalha? Outra pergunta. Já que o rapaz está paquerando a moça, né? Sim, ele responde sim. Observe que aqui eu tenho que ter outra versão, né? Porque é a voz dos personagens que está acontecendo aqui, né? Observe que tudo tem travessão. Por quê? Porque é discurso direto, está falando direto ao texto. Sim, meu patrão é o Silvio Santos. Então, sim, é a resposta dele, né? Dele. Meu patrão é o Silvio Santos. Então, aqui eu tenho um ponto, bem aqui. Pode ser uma exclamação também. Ele querendo dar ênfase, né? A questão aqui da importância, né? Do Silvio Santos. Nossa, você trabalha no SBT? Nossa, coloca aqui uma reticências, porque há uma supressão de pensamento, né? Ele imaginou coisa a respeito dele, já que ele trabalha no SBT, né? Você trabalha no SBT? Fez a pergunta. Não, gata. Trabalho vendendo Jequiti. Não, tem uma vírgula aqui. Outra vírgula aqui, tá? Trabalho vendendo Jequiti.
Então, observe aí como ficou a pontuação do texto. Perceberam? Vamos lá na correção do texto, então. Vamos ver. Olha aí. Oi, gata. Perceberam? Está dando uma saudação, precisa utilizar a vírgula, certo? Fez a interrogação. Você trabalha? Não. Aqui eu não coloquei o travessão, mas tem que ter o travessão aqui, tá, gente? Sim, meu patrão é o Silvio Santos, ó. Colocou a exclamação lá, né, da importância de trabalhar no canal. Nossa, você trabalha no SBT? Não, gata. Aqui reticências, tá? Eu coloquei vírgula, mas é reticências. Por quê? Porque está suprimindo um pensamento, uma ideia. Reticência significa isso, tá? Trabalho vendendo Jequiti. Ok? Perceberam a importância da exclamação, da interrogação, da vírgula, né? Quem respondeu aí participou conosco no chat. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, espero vocês numa próxima aula. Até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.